Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a gente está estudando agora a Lei de Liberdade, que é o livro terceiro, 10º capítulo. Vou falar agora um pouco sobre fatalidade e conhecimento do futuro. Então, fatalidade vai dar a pergunta 851 até 867. E antes de começar, a gente tem que ir no dicionário para entender o significado da palavra fatalidade. Então, fatalidade é a marca do que é fatal, aquilo que é certo, prescrito pelo destino, irrevogável, que necessariamente acontecerá, é uma sorte inevitável, decisiva, inadiável, funesto e nefasto. Essas duas últimas palavras, funesto e nefasto, têm um significado de caráter negativo, e considerando esse caráter negativo mais as outras ideias, passa uma ideia de que é uma ocorrência inevitável de alguma coisa ruim, trágica. Outro sentido que a gente pode ter da mesma palavra fatalidade é que é algo que acontecerá necessariamente, mas que pode ser bom ou ruim. Ao ler esse capítulo, a gente entende que o sentido estudado por Kardec é essa noção neutra. Então a gente vai abordar dessa forma, dizendo que um fato está pré-determinado para acontecer, mas que não é nem bom, nem que pode ser bom ou pode ser ruim, independentemente. Ao questionar sobre a predeterminação dos acontecimentos da vida, Kardec questiona na pergunta 851, mas e o livre-arbítrio? E os espíritos respondem explicando que essa é uma predeterminação que só existe com relação à escolha feita pelo espírito ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova, e ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que ele se encontra. Ou seja, antes de nós encarnarmos, a gente faz um planejamento reencarnatório de acordo com as nossas necessidades e anseios, de acordo com a nossa evolução. E quanto mais evoluído nós somos, mais autonomia a gente tem nessa escolha. E quanto menos evoluído, menos autonomia a gente tem. Então, a gente já tem uma certa autonomia e já consegue pelo menos participar desse processo reencarnatório, e nem que seja só ouvindo o que vai acontecer com a gente, mas a gente pelo menos tem uma noção do que está planejado para nós. E nesse planejamento são escolhidas as provas, os principais aspectos e as principais questões da sua próxima reencarnação. Então, onde eu vou nascer, quais são as condições, quem serão os meus pais, os meus filhos, marido, mulher, companheiros. E com esse planejamento a gente tem uma espécie de destino, né? Então sim, existe uma certa fatalidade, uma certa predeterminação dos acontecimentos, mas as minúcias, a maneira de agir diante das situações que vão ser encontradas pela nossa vida depende exclusivamente do seu livre-arbítrio. Por exemplo, eu posso nascer e viver num ambiente propenso à criminalidade, estar rodeado de pessoas que pensam e agem de forma criminosa, mas meu livre-arbítrio e eu decido que eu não vou seguir essa vida. Então, sim, a gente tem uma escolha, uma prova a seguir, e a gente consegue decidir se vai ou não agir daquela maneira. Durante esse planejamento reencarnatório, a gente pode ter uma prova, né, que é o que eu acabei de falar, expiação ou omissão. E a gente pode escolher estar arrastado no crime, que vai estar num meio onde vai ter muitas circunstâncias. Aqui não. Então, há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao espírito encarnado ao longo da vida, por serem consequência das escolhas feitas para aquela encarnação.
Porém, esses acontecimentos, eles podem levar a resultados que dependem das escolhas que ele fizer. Na mesma pergunta, a 851 ainda, os espíritos continuam. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais, às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou seja, as provas planejadas são de natureza física. Então, por exemplo, deficiências do corpo físico, doenças, limitações financeiras. Mas as provas morais e as tentações, os espíritos conservando o seu livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, ele sempre pode resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, em geral, o nosso próprio mentor nos ajuda nesse sentido, ele pode correr em seu auxílio, mas não pode influenciar o que a gente vai fazer. Ele não pode determinar o que a gente vai fazer. Quem faz, quem escolhe, somos nós. Mas um bom espírito, ele pode dar uma ajuda na nossa cabeça, fazer pensar melhor e assim seguir o melhor caminho. Outra pergunta interessante é a 853A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não, não morrerás. E tende disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte e o Espírito sabe que o gênero de vida, por ele escolhido, o expõe a morrer mais de uma maneira do que de outra. Ao mesmo tempo, sabe quais as lutas que terá de sustentar para evitar o que, se Deus permitir, não sucumbirá. Quando ele sabe que vai ter uma vida onde existem riscos do que outra vida mais pacata, ele sabe que a chance de morrer de determinada maneira é maior do que de outra maneira. Então, o espírito, quando ele escolhe uma determinada vida, ele tem uma noção de quais são os riscos que ele pode correr. E como eu dei o exemplo anterior, ele está num meio onde existe muita criminalidade, ele sabe o risco dele ter amigos e estar propenso a isso, mas quem escolhe o que ele vai fazer é ele. E por que nós corremos determinados perigos, já que não é chegada a nossa morte? Os espíritos respondem: quando a tua vida se encontra em perigo, essa é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e de te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornar-te melhor. Então, essas provas que acontecem, os perigos, algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fala, nossa, mas por que eu passei por isso? Isso, em alguns casos, são escolhas que a gente fez anteriormente e pediu para que nos fosse lembrado de qual é o nosso objetivo aqui, né? E a pergunta 861 é outra que eu achei interessante também. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Não. Ele sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá probabilidade de matar um de seus semelhantes. Aquilo que eu falei anteriormente. Ele está numa vida que faz com que ele tenha mais chance de cometer um erro. Mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, deveria cometer um assassinato, estaria predestinado a isso. E sabeis então que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime como todo qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do próprio livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade.
Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para os seus atos e não existe jamais fatalidade. Como explicar Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Em geral, pessoas que são favorecidas pela sorte sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso embriaga e frequentemente as pessoas vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ser evitados com um pouco de prudência. Por exemplo, uma pessoa ela, ela tem uma certa sorte, ela consegue um sucesso e ela não tem humildade, ela não vê que ela depende de outras pessoas e em função de outras pessoas que ajudaram, ela conseguiu determinada coisa. Ela provavelmente ela vai sofrer consequências dessa não humildade que ela está tendo. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazeres, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e a sua cupidez. Agora eu vou falar um pouco sobre conhecimento do futuro. As perguntas 868 e 871. Kardec pergunta: pode o futuro ser revelado ao homem? E os espíritos respondem que, em princípio, o futuro não pode ser revelado ao homem. Apenas em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo presente e pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela. O futuro só é revelado quando o acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não fizesse. Então, existem alguns casos em que algumas pessoas acabam sabendo de, olha, foi revelado para você que você vai ter uma prova, que você vai ter que ir por esse caminho, mas são exceções das exceções e é mais para guiar uma pessoa que pode estar se perdendo e não seguindo o caminho dela. Mas muitas vezes saber o acontecimento do futuro é uma prova. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes. A perspectiva de um acontecimento pode despertar no homem pensamentos bons e ruins. Por exemplo, ao saber que vai obter uma fortuna com a qual não contava, um homem pode ser tomado pelo sentimento de cobiça, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, podendo até ter o sentimento de morte da pessoa que vai deixar aquela quantia. E essa perspectiva pode despertar também, por outro lado, sentimentos bons e ideias generosas. Se a previsão depois não se realizar, vai ser outra prova. A maneira que ele vai suportar essa decepção, por essa maneira não deixará de ter mérito ou não, de acordo com os pensamentos que ele teve. Então, de todo jeito, acaba sendo uma grande prova saber do que pode acontecer no futuro. E os pensamentos que a gente gera em função disso também fazem com que a gente tenha o livre-arbítrio de pensar o que quiser e a gente pode pensar coisas ruins e isso ser uma prova não passada que a gente vai ter na nossa vida. Agora, se Deus sabe se um homem vai ou não sucumbir numa prova, por que a necessidade de prova? Que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem. A prova não pode ter fim de esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas deixa ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que ele teria a liberdade de fazer ou não fazer e não tomar aquela ação. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal e deixando-lhe todo o mérito da resistência. Deus não pode
recompensar ou não, na sua justiça, um ato que não tenha sido praticado. Da mesma maneira que um juiz não condena um acusado, sendo pela prova de um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve praticar esse ato. A gente não existe essa questão de condenar alguém que não cometeu um ato. Então, é a mesma coisa, ninguém é recompensado por não ter feito nada, né? Se a gente faz algo bom, a gente é recompensado. Se a gente faz algo ruim, a gente tem que pagar por isso. Então, é por isso que a gente tem as provas, para que a gente tenha o livre-arbítrio de passar por elas. Quanto mais se reflete sobre essas considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia ao ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz o atiraria no não fazer nada, e de um acontecimento infeliz também, porque ele entraria em desânimo e também não faria nada para aquilo não acontecer. Então, o futuro não é mostrado ao homem senão como um alvo que ele deve atingir. O futuro não é mostrado ao homem senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as dificuldades por que ele deve passar. O conhecimento de todos os incidentes de uma rota retiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Agora, eu queria deixar uma pergunta para vocês, algo para a gente pensar. Nosso interesse do conhecimento do futuro, será que ele é em relação à vida espiritual ou em relação à vida material? Sobre a vida espiritual, já temos inúmeros livros, o Kardec escreveu vários livros a respeito, a gente tem os livros de Chico Xavier, então a gente sabe o que vai acontecer com a gente, sabe o que nos espera quando a gente desencarnar, a gente tem uma noção boa do como acontece a nossa evolução. E eles mostram o que está por vir do ponto de vista espiritual, né? Agora, com relação à vida material, a gente tem que construir o nosso futuro. Vamos fazer o futuro que a gente quer agora. Não vamos ficar esperando ele acontecer. Ah, mas o que vai acontecer no meu futuro? Vamos construir agora o que a gente quer no nosso futuro. Lembre-se, nossa vida encarnada só tem um sentido: resgatar o passado e construir o nosso futuro. Nós não viemos aqui de férias, viemos aqui para trabalhar, para construir a nossa própria evolução. Como será o nosso futuro amanhã? Basta avaliar nossas ações e a gente vai saber como ele vai ser. Obrigado a todos, espero que eu tenha conseguido contribuir com um pouco do que eu estudei a respeito desse assunto. Até mais.